paz, queridos amados irmãos, tudo bem com vocês? Espero que esteja. Aqui está falando o evangelista irmão Robson Gama Linhares e eu tenho uma palavra para a sua vida nesta noite. Então não importa a hora que você estiver vendo esse vídeo, de qualquer forma quero lhe pedir que você se inscreva no canal, dê o seu like, comentem e compartilhem. Eu quero deixar aqui para a nossa meditação a palavra que o Senhor Jesus colocou no meu coração, no livro de São Mateus, capítulo de número 7, e o verso de número 24 ao 27, que diz assim, os dois alicerces, diz assim, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem sensato, que edificou sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Queridos, amados irmãos e ouvintes, nesta noite, ou o horário que você estiver vendo esse vídeo, quero que o Senhor lhe abençoe e lhe guarde nesta noite. Está escrito aqui a palavra do Senhor, Mateus capítulo 7, verso 24, Jesus diz assim, todo aquele, qual são essas pessoas? Quais são essas pessoas? Aquele. Quando ele diz aquele, ele se refere a quem? A quem ouve a sua palavra. Então, todos aqueles que escutam essas minhas palavras, e a Bíblia diz, e as pratica, ou seja, que cumpre com a palavra do Senhor, a Bíblia vai assemelhar ele a um homem prudente. E o que é um homem prudente? Um homem prudente é um homem que é cauteloso, é o que é sensato, é o que é ajuizado e que não procura o perigo. Então, quando Jesus diz, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, ele assemelha-se ao homem que é cauteloso. Jesus assemelha ao homem que escuta a sua palavra como um homem sensato, como um homem que tem juízo, como um homem que pensa no que é certo. Então, quando Jesus refere-se aos dois alicerces, a primeiro no versículo 24, ele diz que aquele que escuta as suas palavras e as cumpre, eles têm essas características. Aí ele vai dizer aqui sobre os dois alicerces. Por exemplo, aquele que escuta a palavra de Deus, as palavras de Jesus Cristo e as cumpre, é comparado a um homem prudente, que tem essas características de alguém que é cauteloso, de alguém que é sensato, que é ajuizado e que não procura o perigo. Jesus também está dizendo na sua palavra, e aquele que escuta essas minhas palavras, pratica, semelhar ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. O que é uma rocha? Rocha é um lugar firme. Rocha é um lugar que não se abala. Rocha é um lugar que você pode ter certeza que você tem um firmamento. E a Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Ele diz que aquele que escuta sua palavra e que as pratica e que é prudente, ele edificou sua casa sobre a rocha. E a Bíblia diz, Jesus dizendo, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Jesus está falando da vida do homem. O homem que escuta as palavras de Jesus, que escuta as palavras de Deus, ele tem sim um firmamento. Jesus é a rocha eterna
eterna. Jesus é o firmamento daquele que coloca a sua palavra em prática. E ele diz que o homem prudente, cauteloso, sensato, ajuizado e que realmente não procura o perigo, mas quer viver uma vida sensata, ele está firmado sobre a rocha. E ele diz que a casa do homem prudente, que é a sua vida, ela está edificada sobre a rocha. Ou seja, ele está seguro nas mãos do Senhor, porque ele pratica a palavra do Senhor. Vocês já viram uma construção? Quando você constrói uma casa e você faz ali os alicerces, né? Bate concreto, coloca ferragem e faz toda aquela estrutura. Quando você coloca ela, os firmamentos, sobre uma pedra ou sobre uma rocha ou sobre um terreno firme, essa casa com certeza ela não vai cair. Porque a casa vai estar firmada em um solo firme, em um terreno firme, em uma pedra firme que não vai ser derrubada. Agora, Jesus cita Mateus capítulo 7, verso 26 e 27, assim, ó. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato que edificou suas casas sobre a areia. E desceu chuva e correram o rio, sopraram os ventos e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Imagine bem, o que é uma pessoa insensata? Uma pessoa insensata, né, é uma pessoa que não tem juízo, que tem pouco juízo, pensa pouco nas situações, que não é uma pessoa prudente, né? Ou é o contrário de uma pessoa que tem bom senso, é uma pessoa, né, praticamente delirante, é uma pessoa que não está no seu firmamento, mas ela está numa vida errônea. E Jesus disse: aquele que ouve essas minhas palavras, comparem e percebam bem que quando ele fala dos dois alicerces, tanto o prudente como o insensato, eles ouviram a palavra de Jesus. Mas só que teve uma coisa: o homem que foi prudente, ele guardou a palavra do Senhor, né? E agora o insensato ele não guardou. Ele ouviu a mesma coisa, mas procurou não cumprir a palavra de Deus. E Jesus diz assim: aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, ele é comparado a um homem sensato, um homem que não tem juízo. É um homem contrário ao bom senso. É um homem comparado como um insano. Ou em outras palavras, como se fosse um doido ou um delirante. É aquele que ouve, mas não coloca a palavra de Deus em prática. E está praticamente perdendo tempo. Então Jesus diz dessa forma: aquele que ouve a minha palavra e não cumpre, compará-lo-ei a um homem sensato. Um homem sensato é aquele que ouve, mas não cumpre a palavra de Deus na sua vida. E a Bíblia diz: e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram o vento, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Percebam, amados irmãos queridos em Jesus Cristo, que todos dois tiveram uma casa, comparando-se à sua vida. Todos dois construíram uma casa. Agora a diferença é que um estava edificado sobre a rocha, que foi o que procurou cumprir a palavra de Jesus. E o outro que estava edificado sobre a areia é o que não guardou as palavras de Jesus. Ele ouviu, mas não guardou. Então a Bíblia vai dizer isso: e desceu a chuva e correram os rios. Por mais firme que seja o alicerce da casa, por mais firme, por mais ferragem que a pessoa tenha colocado, se ela estiver firmada na areia, ou num terreno arenoso, ou num lugar que só tem areia, a chuva vai mexendo com as estruturas dessa casa. A chuva vai tirando as estruturas ali, daqui a pouco essa casa vai cair. Essa casa vai ser derrubada. E a Bíblia diz que correram rios. Perceba que faz a mesma coisa que aconteceu com o justo, aconteceu com o ímpio. O vento, a chuva, mas só que a casa do justo não caiu porque ele ouviu a palavra de Deus. A do ímpio, a que não ouviu a palavra do Senhor, a Bíblia diz que foi grande a sua queda. Então que nós possamos ser prudentes, ouvir e praticar a palavra de Deus, e não insensatos que ouvem e não praticam a palavra de Deus. Que Deus venha guardar a vida dos irmãos, que possamos ficar com esta palavra, construir nossa casa sobre a rocha que é Jesus e não sobre a areia, né? Que é realmente uma vida sem praticar a palavra do Senhor.
E não adianta, se nós só ouvirmos e não praticar, nós estamos sendo hipócritas. Então vamos ser verdadeiros com o Evangelho, vamos cumprir as palavras de Jesus, vamos fazer de tudo, irmãos, para que a nossa casa não seja derrubada, para que a nossa casa venha resistir às chuvas, os rios, os vendavais e possa combater, mas que a nossa casa possa resistir. Que possamos cumprir as palavras de Jesus, que nós possamos ficar com essa palavra sobre os dois alicerces, sermos homens prudentes, mulheres prudentes e não insensatas. Deus abençoe a vida dos irmãos e quero fazer uma oração por você. Senhor Jesus, abençoa agora essa pessoa que irá assistir esse vídeo, que está assistindo, que o Senhor venha colocar mais prudência nas nossas vidas, que possamos ouvir e cumprir com a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha em nome de Jesus guardar todos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os amados irmãos, em nome de Jesus.